Olá, boa noite. Já estamos ao vivo aqui, né? Falta aí 5 minutos para as 7 horas, mas já estou por aqui, né? Esperando as pessoas que vão entrar. Arrumando aqui um pouquinho, né? Tomar aqui um pouquinho de água, né? Então, vou aguardar, mas vou ficar por aqui. Já vou, né? Sim, né? Pra ficar melhor aí o áudio. Vou dar uma olhada aqui para ver quem está aqui por enquanto. Uma questão da internet, mas faz parte, né? Eu acho que é isso. Aqui tem um negócio soltando, mas vou prender. A conexão tá meio lenta, né? Nós temos aí 18h58. Obrigada, Marcos, por estar aqui, né? Tô vendo que já chegou uma pessoa aqui, um colega meu, que está aqui. Vai sinalizando se tá bom o áudio, a imagem, a luz. Deixa eu convidar aqui o pessoal pelo Instagram, né, para vir para cá, porque a live ia acontecer lá no Instagram. Mas eu tive um problema no Instagram, então eu tive que vir aqui pro Face. Vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém chega. Essa vai ficar gravada, né? Essa live para depois, para vocês compartilharem também com as outras mulheres, que eu acho que é bem importante, né? E para os homens também, claro. Estou mandando aqui o convite. Espero que esteja tudo bem com você, Marcos. Quanto tempo, né? Deixa eu só ver aqui quem tá podendo entrar, quem não tá. Fabinha aqui já chegou, né? Que bonita. Obrigada, amiga. Só estou esperando para ver se alguém entra mais. Nós estamos agora com 19 horas para começar aqui a live, que daqui a pouco que eu vou já iniciando, né? Deixa eu ver se alguém quer mais vir aqui. Deixa eu ver se as pessoas estão entendendo que tem que vir para cá. Oi, Rubem!
Feliz em ter você aqui também. Quanto tempo! Espero que esteja tudo bem aí com você. Feliz que vocês estão aqui. Né, já são 7 horas, as pessoas vão entrando, que bom que as pessoas estão chegando. Um abraço para vocês que estão entrando aqui na live. Hoje eu tinha publicado lá no Instagram, né, a live sobre a saúde mental da mulher, que fala sobre os desafios de superação. Eu tenho me debruçado aí nesses estudos do feminino, né, da maternidade, da maternagem, do ser mulher mesmo, é algo que eu venho me implicando ultimamente nesses estudos. E aí a gente vem se deparando, né, com tantos e tantas notícias que ocorrem sobre a saúde mental das mulheres, principalmente. E aí, né, a gente está no mês aqui do Janeiro Branco e a gente tem levantado, né, algumas frentes de luta mesmo para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente consiga alcançar mesmo um cuidado que é um direito de todos, né? Aqui a gente não fala sobre saúde mental como transtorno, mas, né, sobre saúde mental num todo, né, numa questão do dia a dia. Para quem vai chegando, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, bem-vindes, todos vocês, todos e todas são muito bem-vindos aqui. Eu sou Leomira, né? Quem me conhece sabe que eu sou psicóloga, se não sabe, vai saber agora, né? Eu tô aí desde 2006 formada, na clínica mesmo, em atendimento de consultório, eu tô desde 2020. Inclusive, eu estou no espaço Escuta, que fica aqui em Mogi das Cruzes, onde a gente tem outras colegas e a gente faz esse trabalho também desse coletivo, né, que além de trazer aí informações, acolhimento afetivo, atendimento, criança, adulto, casal, idosos, a gente também tem feito um trabalho, então, lá no nosso espaço, né, para quem já foi, já conhece, o nosso grupo realmente é feminino. Eu estou ensaiando, né? Já tive 2 encontros de um outro projeto que também é com mulheres, que é Mulher Protagonista da Sua História, e por isso eu cheguei aqui hoje com esse tema da saúde mental da mulher, que eu acho que é um tema que está gritando aí para a gente ouvir mesmo e tentar pensar. Eu, como profissional da psicologia, me sinto nessa obrigatoriedade de poder, de alguma forma, estar, né, fazendo esse trabalho de informação, mas informação, né, que tenha realmente embasamento, tenha pesquisa, seja científico, não é nada da minha cabeça, né, para que a gente possa de alguma forma criar aí estratégias não só do poder público, do privado, dos coletivos, das OSC, para a gente ampliar esse cuidado. Então, vamos lá, né? Que esse tema é muito relevante. Eu vejo que tem mais pessoas aí chegando. Silvana também está aqui. O Pedro, um amigo muito querido de infância, da adolescência ali, da vida adulta, né? Pedro, seja bem-vindo também aqui. Que bom que você está aqui. Vejo que a Silvana também está aqui, né, com a gente. E a saúde da mulher, né, mental precisa ser compreendida nessa totalidade mesmo, né? Não só a partir do adoecimento, mas do contexto social. Porque a gente vai percebendo que no nosso dia a dia, né, até nessas questões, a gente tem sentido o peso mesmo, não somente de questões de gênero, que é do nosso, né, feminino, mas de questões que vão muito além desse processo que atravessam aí, né, a questão da vida da mulher nesse contexto produtivo. Eu tenho percebido que a gente tem tido aí, né,
nesse contexto, é, uma prevalência, claro, né, que a gente vai vendo pelas pesquisas, que o adoecimento tem batido ali entre depressão e ansiedade, né, nesse contexto, quando já se tem, né, um diagnóstico. Mas o que a gente observa de fato é que as mulheres hoje, né, nessa tripla jornada mesmo de trabalho, saindo um pouco daquele outro contexto que ela só ficava, né, nessa questão do lar, hoje a mulher foi para fora, né, ela foi buscar trabalho. No entanto, ela ainda tem essas jornadas, né, da maternidade, da esposa, da profissional, da cuidadora que foi colocado para a gente em algum tempo atrás, né? Que a mulher ficava nesse papel do cuidado e do cuidado na sua totalidade, né? Porque ela tem que pensar na educação dos filhos, ela tem que pensar na criação dos filhos, na saúde dos filhos, na saúde do marido, na saúde dos idosos, como idosos eu falo quando são os pais, né? Tem que pensar também no cuidado, muitas das vezes, de um conhecido. Então, a gente vai ocupando mil tarefas e além de ter que ir para o mercado de trabalho. E aí a gente também enfrenta e esbarra essa outra problemática também, né? Nessa diferença aí da desigualdade que ainda existe, onde a gente não tem tanta valorização e aí não tem como um psicológico dar conta de tudo isso, né? Então, automaticamente a gente foi por alguns anos ficando sozinha, calada, segurando muitas das vezes esse processo do adoecimento. Hoje em dia, que a gente está conseguindo, né, abrir aí e expandir esse diálogo, que eu acho que a gente está conseguindo ter acesso de alguma forma, né, pelos serviços públicos de saúde, para que a gente consiga ter espaços de fala, espaços de acolhimento e espaço de cuidado, né? Mas eu sinto que aí é um processo ainda que ainda está sendo construído. Eu acho que é por isso que eu sempre trago aqui, né, que a gente precisa de alguma forma levar e trazer esse leque de espaços de cuidados, né? Quem já foi lá no nosso espaço escuta, sabe que a gente tem, né, alguns espaços que a gente promove durante o ano, inclusive esse ano a gente está aí com a saúde mental o ano todo, né? Então a gente vai promover aí bastante outros encontros. E aí eu acho que essa sobrecarga, né, que a gente vai tendo, impacta, não tem como não impactar. Se eu tô te vendo, Flávio, eu tô vendo sim você, eu tô vendo a sua fotinha aqui. Mas você tá me ouvindo? Seja bem-vinda, amiga. E aí não tem como, né, não impactar no nosso psicológico, né? Eu também me coloco nesse lugar da mulher. E aí, como é que faz, né? A gente tenta de alguma forma total, tomar isso como formas da gente tentar, né, administrar todas essas mil tarefas e, né, colocar a gente como prioridade, porque de fato é isso, né? A gente, mulher, todas vão ficando para depois, porque sempre tem as outras prioridades e acaba não conseguindo olhar para o seu estado emocional, porque é isso, ela tem que dar conta, imagina, ela é forte, ela é mulher, ela foi feita, né? Como, tipo, a mulher veio para cumprir essas mil funções de cuidadora, né? De reprodutora, então ela tem que dar conta, né? Ela tem que organizar todos os espaços que ela está porque é como se fosse colocado para gente nesse lugar e a gente vai ficando realmente sem dar conta, a gente vai não conseguindo dizer não, não dá limite, sempre estende ali uma hora a mais, às vezes, né, no nosso cotidiano, por exemplo, eu tenho que acordar a tal hora, mas muitas das vezes não acontece, tem que acordar mais cedo porque deixou de fazer algo no outro dia, muitas das vezes precisa dormir em certo horário, estende mais um horário porque também não pode deixar, né, a tarefa não feita. E hoje, né, eu estava vendo, fazendo algumas aqui anotações de algumas instituições, né, que fazem pesquisas, né, científicas,
E aí, eu estava vendo um dado que eu acho que é bem importante eu trazer para vocês nesse momento, que é sobre essa essa diferença, né, que a gente vai tendo com relação aos homens e às mulheres, com relação às tarefas de casa, que eu acho que também tem impactado, né, nesse processo do adoecimento. Então, eu estava vendo que o IBGE, foi o IBGE, né, na estatística deles, que eles estavam fazendo, eu acho que eu não lembro muito bem a questão da data, mas eles mostram que mulheres se dedicam quase o dobro do tempo que os homens aos fazeres domésticos. E cuidados, então a mulher fica nessa parte tanto do doméstico quanto do cuidado, o que contribui para essa sobrecarga, como é que eu estou trazendo para vocês, né? Tanto física quanto emocional. Então foi uma pesquisa, não lembro, eu não sei se foi 2019, mas é algo nesse sentido. Depois eu posso trazer para vocês com relação à data de que saiu, né, esse dado, que eu acho que é bem importante a gente entender que essas múltiplas tarefas, elas têm pesado para as mulheres, né? Além da gente ter que pensar, e eu vou até depois, mas em outro momento, que não é nessa live, né? Falar sobre a maternidade, a maternagem, a questão desse contexto que é colocado para a mulher e quanto que a gente precisa pensar e refletir também nessa maternidade, né? Que muitas das vezes vem nesse contexto também do adoecimento. Mas é um tema para uma outra live, né? A gente vai pensando em um outro momento. E aí, um dado que eu acho que é bem importante, que a Organização Mundial da Saúde, ela traz também, gente, que eu acho que é isso, né? Essa desigualdade de gênero é um fator que ele determina também, né, nesse contexto social e como que isso pesa, né, influencia demais nesse adoecimento, sim. E aí a gente precisa, né, tentar de alguma forma acionar aí medidas e eu falo também que a saúde mental da mulher não é só dela, não é uma saúde individual, sabe? Que ela tem que dar conta, não. É de todo, é do coletivo. E é por isso que a gente vem batendo. Eu acho que tem medidas sendo feitas, né, pelo governo federal, estadual e municipal, privado, como eu falei para vocês. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade sobre a saúde mental da mulher. E eu acho que está na hora da gente parar e tentar, de alguma forma, diminuir esses impactos, porque senão a gente vai chegar em números mesmo muito, muito, muito altos. Depois eu posso até trazer para vocês de quanto que está, né, essa estatística. Então, o que tem aparecido bastante, né, com relação ao adoecimento? Então, tem surgido as questões muito de estresse crônico, né? Tem. Meus paranauê aqui estão caindo, gente, mas é a tecnologia. As tecnologias vão tudo, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para o celular. Saiu um pouquinho do eixo, mas só um momentinho, aí a gente já toma. É isso, quem faz ao vivo, igual, quem faz ao vivo, né? E acontece disso aqui. Mas tudo bem, dá pra gente continuar de boa aqui, né? Acontece. E aí aparece muito desses impactos, né? Que aí tem o estresse crônico, exaustão emocional, transtorno de ansiedade, dificuldade com seu autocuidado, né? Que vem sobre nesse contexto. E é interessante que a gente possa pensar, né? Que falar da saúde mental, né, da mulher é falar sobre dignidade, falar sobre o respeito, o direito de existir com leveza, né? A gente tem que pensar nisso, que de alguma forma a gente vai ter que tentar, né? E eu falo que é para agora mesmo, né? Essas pausas, colocar o limite, dizer não, é tempo de respirar.
Eu acho que essa não dá mais para a gente continuar nesse nível altíssimo de adoecimento. Tá na hora da gente priorizar a nossa saúde. Porque é isso, né? Eu acho que dá sim para ter uma vida mais tranquila, desde que a gente consiga refletir sobre esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Um ponto que eu acho também que a gente tem que trazer aqui, que eu coloquei como uma anotação, é o machismo, né? A gente tem lidado com essa construção do patriarcado há milhares de anos, gente, né? Há muitos anos atrás. E a gente não pode mais ficar, né, com essa leitura dessa desigualdade. Não tem mais como, né? Eu sinto que em tempos da atualidade a gente ainda ter essa estrutura, sabe? Essas diferenças, onde mulheres devem ganhar menos e ocupando os mesmos cargos que homens e assumir todas essas outras responsabilidades de cuidado. Eu acho que está na hora da gente, mulher, romper realmente com esse ciclo, né? E não vamos mais ficar com essa ideia, sabe, dessas expectativas que a mulher é uma mulher forte, mulher maravilha, é a mulher que vai dar conta de tudo, que vai resolver tudo. Não, chega. A gente tem que dar um basta nesse processo. A gente não pode mais, de nenhuma forma, e aí eu vou trazer um assunto que eu acho que tem impactado a saúde mental. A minha tem, né? A minha saúde mental tem sido impactada, assim, quando se fala de violência. Quando se fala de violência psicológica, quando se fala de violência física, quando se fala de feminicídio. Que não é um tema que eu vou trazer agora, mas isso me impacta como mulher, porque nós vivemos nesse contexto de violência há anos. E elas estão a cada dia maiores, a estatística. Todo dia, 4 ou 5, entre 10 mulheres são vítimas de violência. Quando eu escuto sobre a violência, isso me traz medo, me traz angústia. Eu fico, assim, né, com pavor de sair na rua, dizendo, será que vai ter um homem lá fora que pode me agredir? Será que eu vou encontrar uma mulher que foi vítima de violência e a gente encontra diariamente, né? Eu vejo que o pessoal tem feito umas sensibilizações, muitas pessoas, eu até falo que as pessoas que têm um poder, assim, de visibilidade na internet, outras em canais, né? A televisão aberta, muitas outras pessoas têm feito, né? Esses pequenos vídeos para trazer à tona esse assunto e dizer que é uma responsabilidade de todos nós. Então, eu acho que a gente precisa romper com essa desigualdade de gênero. A gente precisa entender que os homens têm que compor com a gente nesse processo de cuidado, que não é só a mãe que cuida de filho, não é só a mulher que lava, limpa e passa, né? Não é só a mulher que leva filho na escola, não é só a mulher que tem que cuidar da saúde. Então, eu acho que cuidar dos seus pais, né? Eu acho que tem que dividir totalmente essa tarefa, porque senão a gente vai ficando com essa desigualdade, ela cria esse ambiente mesmo, onde a mulher, né, é constantemente cobrada. E muitas das vezes a gente é silenciada e a gente tem uma deslegitimidade, né? A palavra é até difícil de falar, né? Mas é verdade. Não legitima a nossa voz, né? O nosso espaço, o nosso corpo, a nossa dor, o nosso sentimento de exaustão, né? Muitas das vezes a gente é dita como, para de fazer corpo mole, deixa de ser preguiçosa, e você já teve 8 horas, 12 horas de trabalho fora, eu estou falando fora de casa, não estou nem falando dentro, se a gente for multiplicar é 24 horas trabalhando, né? E ainda tem que escutar de um companheiro, de um marido, muitas das vezes dos filhos também, né? Dos pais. Gente, você é preguiçosa, você é muito fraca, faz corpo mole, você não fez nada. Eu não sei se já aconteceu aí, né? E
no ambiente da casa de vocês, mas eu acho que eu convoco aqui até os meninos, né, que estão aqui com a gente, para a gente perceber que às vezes a gente faz falas, não que a gente às vezes tem ali, né, total consciência do que a gente fez. Muitas vezes a gente até pergunta, né, ou para a mulher, ou para a filha, o que você está fazendo sentada nesse sofá? Por que você está deitada aí no sofá? Você pode estar de boas, né, no seu horário ali de tranquilidade, vendo algo, e aí a pessoa pergunta para você: você não vai fazer a janta? Você está sentada aí por quê? A pessoa não tem nem direito de descansar. E é interessante que na hora do, não sei se isso acontece aí, né, mas eu que tenho feito alguns trabalhos externos, né, em alguns lugares, os homens, na hora do futebol, eles podem ficar sentados na frente da TV e eles não abrem mão do futebol. Não sei se acontece isso. Se acontece, conta aqui para mim. Se tiver a hora do jogo, eles não saem. Agora, a hora do meu jogo não me impede nada porque eu não vou fazer nada. Mas se for a mulher que estiver na hora ali de assistindo a série dela, ou estiver ali no celular, ou estiver conversando ali, o que você está fazendo? Que você não está fazendo as coisas aqui de casa? Então, gente, é um alerta. Isso acontece e é de verdade isso. A gente tem que, ó, né, acabar com essa questão desse machismo, né? Que não tem mais como a gente estar nesse contexto e pensando, gente, eu sempre estou reforçando aqui, né? A gente está falando de saúde mental da mulher. Ai, aconteceu alguma coisica. Aí, voltou. Gente, são as questões aqui da tecnologia, né? Então, a gente vai seguindo, que eu acho que também eu queria trazer para vocês nesse momento sobre essa mudança que teve, que ainda é mínima, mas eu acho que tem, sim, né? Hoje as mulheres têm apoiado umas mulheres têm comprado umas mulheres, que eu acho que é isso, né? É a gente pensar nessa quebra mesmo do que foi criado lá atrás, sabe? Que mulheres invejam mulheres, que mulheres competem com mulheres. Chega, se a gente não abraçar e dar a mão, né? Abraçar e dar a mão umas para as outras, e eu acho que a gente tem escutado sobre esse conceito da sororidade, né? Que é isso, gente, a gente precisa nos apoiar. A gente precisa ter esse espaço de fala, porque mulher falando com a mulher, que é do próprio sentimento. Né? A gente está trocando da mesma sofrimento, da mesma decepção, do mesmo sentimento, das mesmas emoções. Então, eu acho que está na hora da gente começar a apoiar. Eu tenho sentido, né, em algum momento aqui, né, que quando a gente está em grupo, onde tem mais mulheres, eu sinto que a gente se sente mais protegida emocionalmente, assim. E é uma orientação, eu acho que a gente não precisa ter esse contexto do isolamento, né, feminino. Eu acho que a gente pode se empoderar, inclusive eu faço parte de um grupo, né, da Mulher Forte, que são as empreendedoras aqui do Alto Tietê, e eu sinto que quando eu entrei nesse grupo, eu pude trocar com elas mesmo, né, dando um exemplo muito real, de troca mesmo, da gente poder se apoiar como empreendedora, como mãe, como mulher, como profissional. Então eu sinto que esses encontros a gente se fortalece. Por isso que é importante quando a gente tem esse apoio social de um grupo que seja de mulheres, porque também é uma forma da gente cuidar uma das outras, também olhar para o nosso emocional. Lá a gente percebe que você não está bem, a gente consegue dar um abraço, a gente consegue perguntar como é que está a família, elas conseguem dizer também, eu acho que é um espaço que a gente consegue dizer uma para as outras como é que a gente está. E eu sinto que é muito importante que a gente tenha a nossa rede de apoio como um fator positivo para a nossa saúde mental. Então, eu acho que, né, a palavra é bonita, muita gente usa, né, aí nos seus trabalhos, muita gente vem aqui para frente da internet falar da sororidade, né, mas eu acho que a gente tem que colocar em prática, e você, mulher, né, tem que ter amigas, né, tem que ter um grupo comunitário, que é isso que eu estou falando para você, né, de empreendedoras. A gente tem lá, como eu falo para vocês, o nosso coletivo no Espaço Escuta, que a gente tem lá sempre
não sei se é a segunda ou a primeira terça do mês, mas a gente tem também a leitura, né, das mulheres que correm com lobos, que é da psicóloga Ada, então também é um espaço, a gente vai ter um espaço também lá de encontros, né, que a gente sempre promove todo mês, tipo, inclusive Flávia já esteve com a gente lá e agradeço, ela pode também colocar aqui. E é isso, e também ter um lugar onde você pode ter o seu cuidado. Independente se você tem, né? Hoje nós temos aí alguns serviços que oferecem, né? A gente sabe que mulheres ganham menos, é isso eu já trouxe aqui, né? Nessa desigualdade com relação salarial. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir realmente custear um atendimento psicológico, mas nós que temos hoje essa responsabilidade, nós também temos muitos serviços que cobram um valor que cabe no seu orçamento. Nós temos faculdades, então as clínicas, as escolas, principalmente, oferecem também atendimento psicológico. Nós temos coletivos que se reúnem em espaços públicos, principalmente nos espaços culturais, que também oferecem atendimento psicológico. Então, se você quiser essas informações, eu também deixo meu espaço aqui, eu sempre estou orientando, eu sempre estou colaborando aí para as pessoas buscarem o seu atendimento, né? E é isso, né? De fato, é pesquisa, é estudo, mostra que mulheres com redes de apoio sólidas apresentam maior resiliência emocional e menor risco de sofrimento psíquico. Porque, de fato, né, eu estou ali resiliente no meu contexto feminino, né? Eu me sinto fortalecida, porque eu tenho com quem contar, eu tenho com quem dividir. Que é isso, tá na hora da gente não sofrer mais sozinha, não chorar mais sozinha, não ficar calada, isolada, tá na hora da gente poder, né, se agrupar, que é isso que eu falo, vamos se juntar, todo mundo junto aqui, as mulheres, para a gente ser resiliente aí e ter esse suporte. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tô correndo demais. Se tá tudo certo, dá um joinha, né? Então seguimos por aqui, né? Eu trouxe já um pouco desse recorte aí, né, de como que a violência, eu já contei um pouquinho desse, né? Eu até já trouxe e ela impacta de fato, né? Acho que está na hora da gente. Eu sei que as políticas públicas, esses dias foi sancionada também aí, né? Pena mais severa. Eu acho que é por aí que a gente vai lutar para que as mulheres tenham a sua justiça feita, né? Tenham essa questão de poder ter espaços, a gente hoje ganha muito, né? Depois da lei da Maria da Penha, aí a gente conseguiu ter voz, visibilidade, espaço, que é isso que eu sempre trago para vocês. Nós hoje estamos aí, né, com a medida protetiva, nós temos as patrulhas, como é que é? Que é a Maria da Penha, né, a lei, e nós temos a medida protetivas, e nós temos pela guarda municipal, eu esqueci, gente, fala, mas é da patrulha feminina, que você vai, né, da guarda municipal, que se você pedir medida protetiva, eles conseguem aí te dar esse suporte. Então, eu acho que a violência é um problema de saúde pública, né, que está sendo olhada, mas está sendo olhada muito agora, depois desses relatos e desse número alarmante, né, que tem acontecido de violências em espaços públicos, domésticos, esse grau aí muito alto, né, de mulheres vítimas que são da questão, eu até fico receosa de trazer, mas a gente não pode fugir, é do feminicídio, né? Então, isso é um adoecimento, isso traz trauma, isso é dor, né? Eu falo que as cicatrizes, elas vão fechar, né? Mas a cicatriz que fica no esse emocional, ela leva muito, muito tempo para ser ressignificada. Mas é isso. Eu acho que a mídia tem responsabilidade, o poder público tem responsabilidade, e nós aqui no nosso cantinho que eu falo, que a gente esteja num quadrado, gente. Mas se a gente puder levar essas informações,
Se a gente puder estar atenta, a gente garante aí uma proteção coletiva. Então, a prevenção ao feminicídio também passa pelo cuidado com a saúde mental, pela informação e pelo fortalecimento das mulheres. A gente não pode mais ficar nesse contexto, né, que mulheres fiquem nos seus lares sofrendo aí violências diárias. Então, cabe a todos nós essa responsabilidade aí que a gente possa. E aí, né, a gente vai aí para o cuidado e empoderamento feminino, que é o autocuidado como prática contínua, ter esse empoderamento psicológico e autonomia emocional. Acho que é isso, gente. Como estratégias, é reconhecer os limites, buscar apoio profissional, desenvolver autoconhecimento e estabelecer relações saudáveis. O autocuidado não é apenas individual, mas também social. Ele envolve acesso a direitos, apoio e política pública. Eu quero dizer aqui que a gente não está adoecendo somente pela sobrecarga, né, de trabalho, pela tripla jornada de trabalho, mas a gente também adoece pela falta de direitos, porque é isso. Como que alguém vai ter saúde emocional se ela não tem direito à moradia, à saúde, à educação, à alimentação? E aí a gente cobra. Como é que a gente quer que alguém tenha saúde mental se ela não tem nem minimamente seus direitos garantidos? Eu estava vendo aqui uma pesquisa que é deixa eu pegar aqui para vocês, que eu acho que é importante trazer para vocês. Eu não sou muito boa no inglês, gente, né? Nem sei falar inglês, mas é do laboratório, eu acho que se pronuncia assim, Take Yoga, e eles fizeram umas pesquisas com um trabalho lindo, lindo, e aí até o nome do trabalho dele é Esgotadas, aonde eles foram buscar esse panorama mesmo da saúde mental feminina. E aí eles colocaram que é o empobrecimento, a sobrecarga de cuidado, que atinge muito aí, né, o sofrimento psíquico das mulheres. Então eles trouxeram um panorama que depois eu posso compartilhar para vocês, porque os dados são muito interessantes, né? É uma pesquisa muito séria de uma organização muito séria. E aí eles foram colocando, sabe, esse panorama, eles trouxeram muito essas questões mesmo, de 7 a cada 10 mulheres apresentam o diagnóstico de depressão e ansiedade justamente nesse contexto. E aí trouxeram também que a Organização Mundial da Saúde decretou, né, nessa questão de 2023, uma emergência mesmo, com relação a todo esse contexto que as mulheres vêm passando, né? E eles estavam trazendo, então eles fizeram essa pesquisa com as mulheres, eles trouxeram sobre o estresse, a baixa autoestima, irritabilidade, fadiga, sonolência, insônia, tristeza. Eu achei que a pesquisa ficou fantástica mesmo, né? Com dados importantes, trouxeram especialistas renomadas aí, mulheres que fizeram, né? E eu acho que é isso, né? A gente precisa ter bem-estar, né? O que a Organização Mundial da Saúde diz, o que ela define como saúde mental, né? Que é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de utilizar suas habilidades cognitivas e emocionais, lidar com as demandas de estresse cotidianos e contribuir para a sua comunidade. A saúde mental é um componente integral da saúde de qualidade de vida das pessoas e engloba o bem-estar emocional, psicológico e social. Então, que é isso que eu trouxe para vocês lá no comecinho. Não é uma questão de ausência de transtorno, mas também é a presença de recursos sociais, ambientes e a capacidade emocional e cognitiva que promovam o bem-estar. Então eu vou depois compartilhar com vocês as pesquisas, que eu acho que é interessante a gente ter esse impacto, né, que acontece aí na vida das nós, mulheres, que me colocam nesse lugar. Então, para a gente poder pensar nesse adoecimento de um outro lugar, pensando, né, em estratégias, que eu acho que é importante, estratégia de cuidados, né? Eu estou aqui já
com 35 minutos ali, né? Não quero me estender também, que eu sei que sábado também é um dia de descanso para muita gente, mas agradeço demais por vocês estarem aqui. E eu fiquei muito feliz que deu certo de vocês estarem aqui no Instagram ou no Facebook, apesar de eu ter divulgado lá no Insta. Mas eu acho que é isso. Temos estratégia de cuidado sobre esses momentos. Então, eu acho que é o que eu vou deixar aqui. Eu sei que muita gente pode me criticar, mas é isso. Eu quero que vocês, mulheres, consigam, a partir de agora, ter um descanso. Vocês são prioridades. E conto com vocês aí, meninos, né? Maridos, esposos, companheiros, namorados, namoridos, para que a gente possa oferecer para a mulher. Descanso é primordial. Meninas, mulheres, estabeleça limites. Não precisa dar conta de tudo. Não deixe a sua cabeça extremamente cheia com as tarefas, né? A gente acaba tendo que colocar tudo aqui, isso ajuda, não, né? Isso prejudica a gente nesse contexto do adoecimento. Então, faça uma listinha, mas faça uma listinha também generosa com você. Não coloque tudo para você fazer. Divida essas tarefas, conte aí com a sua rede de apoio. Então, eu vi que teve uma pesquisa que foi numa outra no outro lugar, eu acabei não pegando aqui o dado, mas aí as mulheres têm colocado como prática de cuidado com a saúde mental. Então, 40% delas fazem atividades físicas, 37% ali pratica, né, a espiritualidade, 35% passa o tempo com famílias e amigos, 31% cuida da aparência, 27% está focando no estudo, ler ou trabalhar, 26% cuida da sua alimentação, 25% procura ficar perto da natureza, 24% tem hobbies que impactam no bem-estar, 16% pesquisa as informações sobre a saúde mental por conta própria e 15% faz terapia e análise, né? A gente vê que ainda é muito pequena a porcentagem de quem está na terapia e na análise, mas que é isso. A estratégia de cuidados pode ser de tudo que te trazer bem-estar, que te deixar, né, tranquila, que te trazer aí um momento de descanso, né, um momento de cuidado, que eu acho que é importante que a gente possa ter esses momentos, né? E para finalizar, vou olhar ver se teve alguma pergunta aqui, né? Como eu falei para vocês, eu estava com mais facilidade de lá de ir pelo Instagram, mas eu acabei tendo que vir aqui e agradeço. Então, eu já fiz essas orientações finais aí de cuidado e eu quero fazer esse encerramento. Gratidão por vocês estarem aqui. A saúde mental da mulher é atravessada por fatores sociais, como eu trouxe para vocês, então a gente tem que começar, né, a pedir aí, a convocar, a solicitar e também, né, que a gente consiga de alguma forma fazer com que essa política pública para as mulheres sejam efetivadas de verdade, saiam desse lindo papel e sejam colocadas na prática. Então, né, nós não podemos mais ficar atravessadas pela essa questão de não ter recurso. Hoje em dia, né, a gente sabe que tem muita mãe sola aí que é a principal renda da família. A sobrecarga, o machismo e a violência impactam diretamente no bem-estar. Foi o que a gente trouxe aqui, né? Mas a gente está aí lutando para que a gente possa, né, de alguma forma, reverter essa situação, sabe? Reverter o que está sendo colocado ainda pela essa sociedade. E redes de apoio e autocuidado são muito fundamentais para que a gente possa prevenir, né? E ter aí uma realmente qualidade de vida, né?
Então, a minha mensagem final aqui para vocês é promover a saúde mental da mulher, promover qualidade de vida, equidade e justiça social. Eu quero que depois eu vou deixar aí também, tanto aqui no Face quanto no Instagram, aquela pesquisa que eu comentei com vocês, outros estudos também, onde eu fui buscar, né, as informações, né, alguns livros também que estão abordando, esse assunto. É um assunto que eu tenho me debruçado, como eu contei para vocês, né, porque é algo que eu quero expandir, né, eu quero levar para todas as mulheres o atendimento com a saúde mental de direito. Prometo que esse ano eu vou colocar o projeto Mulher Protagonista da Sua História, né, mais em prática. Eu vi que o ano passado eu acabei deixando ele um pouquinho de lado, mas eu vou trazer ele sim, que eu acho que ele é importante para gente. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado aí para vocês. E que a gente possa refletir, né? E possa aí de alguma forma tentar mudar essa estatística do nosso adoecimento. Então, com mais mulheres, com mais saúde, né? E menos adoecimento. E gratidão, gente, aí por vocês estarem aqui comigo. E aí eu vou ver se tem alguma pergunta. Vi que a Thaís chegou agora também. Oi, Thaís, tudo bem? Obrigada por você estar aqui. Uma amiga também de longa data, né? A gente trabalhou juntas. Hoje Thaís está aí com a sua família, o seu bebezinho. Eu tenho acompanhado ela aí nas redes sociais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, eu esqueci, né? Que eu vou deixar aqui o Instagram também, né? Que é @PsíliaElmiraMonteiro. Para quem quer acompanhar, sempre eu tô colocando lá as informações. Também tenho o Instagram do Espaço Escuta, que é Espaco Escuta _Psi. Pode conferir também nossa programação agora para o ano todo. E eu já ia esquecendo. Eu tenho que dar parabéns para minha mãe maravilhosa, que foi ontem o aniversário dela. Eu te amo, mãezinha. Hoje eu tenho meu sobrinho Lucas que está fazendo aniversário também. Parabéns, Lucas. E amanhã eu tô de aniversário, por isso que eu resolvi trazer essa live aqui para vocês como uma forma também de me presentear estando com vocês, né? Então, muitos parabéns para todos nós e muita saúde. Mais alguém aqui querendo fazer alguma pergunta? Eu vi que tem aqui uma pergunta que chegou sobre essa questão, né? Principalmente aonde procurar ajuda, né? Aonde posso buscar essas informações sobre o tratamento, tanto atendimento psicológico quanto as redes de apoio, sobre grupos e coletivos femininos, né? Que a gente possa estar juntos. E eu sempre gosto de indicar os que eu sempre tenho contato, né? Que é os grupos que eu participo ou que eu acompanho e sei que fazem um trabalho de excelência, né? Eu gosto muito do coletivo que é as Maras, que é pela ONG Gerando Falcões, né? Elas fazem um trabalho muito bonito de mulheres empreendedoras, né? Mulheres que realmente estão nesse contexto da vulnerabilidade social e que através do empreendedorismo ali consegue ganhar, né, o seu espaço, o seu cuidado. Tem também eu gosto muito de mencionar as promotoras legais também, né? Acho que toda cidade tem um grupo de promotoras legais e onde as meninas também fazem os encontros e fazem esse trabalho, né, da questão da luta por direito das mulheres. Então é importante que a gente procure esses lugares. A gente lá do Espaço Escuta também tem aí a nossa programação dos nossos coletivos, dos nossos grupos com mulheres, né? Então, ou informações, você quer informações importantes, onde buscar ajuda, às vezes onde tem Ministério, né, da Saúde da Mulher também, né, eu acho que é importante, lá eles colocam bastante informações importantes, inclusive eles
tem um caderno de atenção psicossocial pelo Ministério da Saúde, então é importante a gente acessar esses espaços mesmo que tem, né, credibilidade, não vamos buscar em outros lugares. E eu acho que é isso, buscar nas faculdades, para quem tem, né, um pouquinho de dinheiro também, não dá para ficar gastando aí, mas as clínicas, as escolas oferecem atendimento psicológico, a gente também pode indicar aí, orientar vocês para buscarem aí também outros espaços. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu vou encerrando essa live aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com outras mulheres também, né, compartilhe com outros homens também, que eu acho que é importante, né, a gente poder estar aqui, né, discutindo um tema muito, 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 muito relevante e que tem que ser colocado mais em prática mesmo aí para a gente poder fortalecer. Então, eu quero deixar aqui um fechamento para vocês, que é, né, você não está sozinha, pode ser até clichê, mas é verdade, cuidar de você também é um ato de amor coletivo. Então, eu quero que você cuide de você, procure um espaço de estar aqui, né, de poder cuidar de você, cuide uma das outras, cuidemos uns dos outros. Gente, beijos e obrigada, viu? Tchau, tchau.